Primeiro, nós temos que entender que depressão não é falta de alegria barra felicidade, não. Depressão é uma falta de paz. Paz é a tranquilidade perante a ordem. Paciência, paz, paciência. Paciência é o autocontrole perante a desordem. O que isto significa na prática? No momento em que o Brasil deixa de ser um país católico, deixa de ser um país que que mira em altos valores e princípios que moldaram o Ocidente, né? Eu já expliquei em outros vídeos que a Igreja Católica nos deu, por exemplo, a música erudita, a arte sacra, hospitais, universidades como a Sorbonne, o método científico, direito de casamento para escravos, licença maternidade, enfim, né? A Inquisição influenciou diretamente os tribunais modernos, porque penitenciária vem de penitência, enfim, né? No momento em que rola no Brasil um treco chamado secularismo, né, que vem não só do ateísmo militante, mas também do protestantismo, liberalismo, maçonaria e tudo que é revolução vagabunda, esquerdista, a favor do Estado laico, o Brasil ele passa a perder a sua identidade, e isto nos leva a lembrar de filósofos que diziam que a maior força que existe é a personalidade humana. Sim, eu vou falar de temperamento também. Para ser direto, no momento em que nós paramos de vivenciar uma vida na graça, uma vida perante Deus que colocou uma ordem no mundo, que colocou mandamentos, que colocou toda uma lei moral, né? Toda uma lógica matemática e outras, né? Sociológicas, como as coisas deveriam ser de fato, as pessoas passam a seguir puramente a lei natural, puramente a lei animal. E qual é a lei animal? Foge da dor, busca o prazer. O animal, ele, pelo menos o homem, quando ele deixa de ser um animal racional, ele passa a seguir puramente os seus instintos, puramente a parte primitiva do próprio homem, né? Ele passa a se preocupar somente com o dinheiro, né? Com o próprio bolso e com o próprio estômago. Ele não se importa mais em raciocinar, ele não se importa mais em conhecer nada, em evoluir a personalidade, evoluir a sua percepção, né? Porque a filosofia, ela trabalha com percepção, ela trabalha com a evolução da personalidade que se completa no momento em que nós seguimos, somos e vivemos, né, a ordem, a verdadeira ordem. Então, como é que isso é na prática? O ser humano, por exemplo, brasileiro, ele, no momento em que ele assiste jornal, né, jornal de TV aberta, que só passa morte, só passa desgraça, só passa bandido se dando bem e policial reclamando de que enxuga gelo, né? No momento em que a pessoa se acostuma com esta pseudo-rotina obsessiva, né, compulsiva, a pessoa ela passa a simplesmente fazer da maldade, que é uma exceção, que é uma coisa que não é a normalidade, o normal. Ela passa a achar que a maldade, que a impunidade, que a desgraça, que a desordem é a ordem, que é a verdadeira realidade. E no momento em que alguém tenta tirar ela desta ordem, né, que ela acha que está seguindo, ela passa a seguir uma lógica completamente invertida. Então ela passa a se acostumar com a maldade, sendo que a maldade ela é exceção, ela é o problema, por isso que ela incomoda, porque a maldade não é a verdadeira realidade. Pelo simples fato de que a bondade, né? Se eu dizer, por exemplo, para você que eu te amo, você vai ficar me enchendo de pergunta? Não. Agora, se eu falar, eu te odeio, você vai tomar um susto. Por quê? Porque o que foi que eu fiz para você me odiar, né? Então, a bondade é o normal, a bondade é a regra. No momento em que a pessoa assiste o jornal, onde só passa desgraça, no momento em que tudo colabora para o mal, existe a injustiça, existe a impunidade por parte dos intelectuais, por parte dos políticos, né? Ninguém vai para a cadeia, ninguém vai ser punido, e quando é punido, fica pouco. A pessoa, ela vai se fechando em um casulo, ela vai se fechando em uma bolha. Sim, uma bolha, porque sempre estoura. A pessoa sempre fica confusa, sempre fica insegura, e ela passa a querer agradar o máximo de pessoas possíveis, ou pelo menos as pessoas mais próximas. E com isto, ela perde a sua individualidade, ela perde a sua vocação, ela passa a seguir puramente a lei animal. Ela passa a querer achar que está forte só porque está em bando. Ela acha que é forte só porque tem muitos amigos, muito dinheiro, muitos bens. E tem a segunda parte, tá? Desculpa. Tem a segunda parte. A segunda parte
do porquê que o brasileiro é um povo depressivo, o Brasil é campeão de depressão, é porque o brasileiro, no momento em que ele faz dos instintos primitivos a meta principal, né? Pega aí o funk. O funk, já falei neste canal que o funk, ele é o maior estelionato musical da história do Brasil. Por quê? Porque o funk, né? Acho que eu falei, não, é o funk e depois o sertanejo universitário. Já provei que é uma farsa esse termo, sertanejo universitário, porque nada daquilo lembra o sertão e porque quem vai nesse show é mulher de 40 que acha que é 20, né? Que tem 20, né? Isso em top de maquiagem, enfim. Daqui a pouco os caras pegam a traveca e não sabem por quê. Aí, vamos lá, né? Desculpa. No segundo tópico, o Brasil é um país rico em depressão, por quê? Porque no momento em que as pessoas seguem os seus instintos primitivos, pelo que eu sei, instintos não são coisas necessariamente lógicas na prática. São coisas que vêm de acordo com o momento, de acordo com o contexto, de acordo com subjetividades totais, em seu todo, né? Então, prazer sexual. Você realmente precisa pensar para ter prazer sexual? Não. E no momento em que o prazer sexual lhe dá uma alta carga de dopamina, como por exemplo a pornografia, que é a maior fábrica de crimes sexuais da sociedade, e as feministas nunca vão refutar isso, foram elas que criaram essa porra. No momento em que a pessoa baseia a sua vida na pornografia, a pessoa passa a viver como um animal nocivo. E pegando essa questão da impunidade no geral, de assistir jornal, só merda, só desgraça o tempo todo. E no momento em que ela faz dos instintos primitivos, dos instintos puramente... O cérebro ele tem o lado emocional e tem o lado intelectual, né? O lado primitivo e o lado da razão, né? A alma também complementa isso, né? Porque a alma é feita de inteligência, vontade, sensibilidade, que são imateriais / sobrenaturais. E a teologia explica isso muito bem, né? É a coisa que mais explica o ramo sobrenatural, né? O ramo imaterial no homem, que transcende o homem. Mas no momento em que a pessoa não segue, como eu disse no início, a pessoa não segue as suas vocações transcendentes, sobrenaturais, vocacionais, enfim, ela segue a lei animal e ela fica presa a isto desesperadamente, porque de fato é uma coisa prazerosa, né? Esse negócio de você ficar comendo pizza, coisas que só lhe dá carga de dopamina, né? Inclusive, só falar aqui uma coisa rápida, a dopamina, ela não é o hormônio do prazer primeiramente, ela é o hormônio da caça. E no momento em que a dopamina ela é trancada, por que ela é trancada? Porque tem uma hora que o cérebro não aguenta mais, né? O cara que assiste pornografia, na primeira vez, ele vai sentir tanto prazer quanto assistindo na quinta. Quando chega na quinta, na sexta vez que ele assiste e peca contra o sexto mandamento, ou o nono também, o cérebro não aguenta, porque o ser humano ele não foi criado para viver como um animal nocivo. Ele foi criado para seguir uma ordem. E a ordem é o quê? O ser humano não foi criado para comer o tempo todo, para beber o tempo todo e nem para ver ou fazer sexo ou prostituição, fornicação o tempo todo. E no momento em que um país inteiro não se conhece, né, e é aí que eu chego no temperamento, que é o terceiro tópico, o temperamento, ele é basicamente o tempero da personalidade. E se nós pegarmos o fato de que a maioria dos brasileiros tem a tendência de serem sanguíneos, bom, o sanguíneo, ele é um cara que infelizmente tem a tendência da sensualidade, ele tem a tendência da gula, de comer demais, de achar que comendo, né, através da sensação, como o sanguíneo, ele protagoniza o elemento do ar, o ar, ele se baseia em sensações, ele se baseia em coisas do momento, ele é inconstante, ele não marca como o colérico, que representa o elemento do fogo, né? O fogo ele queima, o fogo ele devora, ele domina. Já o sanguíneo, ele é ar, ele é muito mais, às vezes, uma coisa que vem de fora do que de dentro, né? Ele se baseia onde ele está. O ar, ele pode se contaminar, ele pode ser purificado, ele é muito influenciável neste sentido sensível. E, continuando, o sanguíneo, né? Os brasileiros sendo sanguíneos no geral, ele tem a tendência de achar que tudo é sensualidade. Como sanguíneo, ele tem a tendência de ser um cara que busca a alegria o tempo todo, porque a vocação do sanguíneo é a arte, é a beleza, é a poesia, é a oratória, né? Inclusive eu sou sanguíneo, tá? O pessoal já deve ter percebido isso. O sanguíneo, ele tem uma tendência, uma fortitude com crase, a buscar, né,
soluções rápidas, porque o sanguíneo é inconstante, o sanguíneo ele é superficial, sabe? Tem os bons sanguíneos e os maus sanguíneos. Quando o cara é um mau sanguíneo, cara, por que você acha que o brasileiro ele só se importa com meme, com palhaçada, sabe? O brasileiro, ele tem a tendência de querer agradar todo mundo, ele tem a tendência de ser idólatra, né? Na política, Lula, Bolsonaro, são os deuses da atualidade, né? O pessoal do MBL, que pra mim é esquerdista, é liberal, né? Defende o Estado laico. O liberalismo, cara, a Revolução Francesa foi genocida, cara. Criou o Estado laico, que criou o comunismo, que criou o nazismo, que criou a porra toda. Então não tenho tempo pra isso, tá? Eu não tenho tempo pra cair nesse engano de achar que os caras são de direita, vai salvar o Brasil. Então, cara, para o vídeo não ficar muito grande, estes 3 tópicos explicam o porquê que o Brasil é o país mais depressivo do mundo. E olha que eu dei aqui um negócio geral, né? Tipo assim, claro que eu poderia me aprofundar muito mais, né? O Brasil, ele é o país em que se você faz uma caridade, é você que deve. Tipo assim, você dá 20 reais pro cara, você deu 20 reais pro cara, o cara tá desempregado, enfim, você dá 20 reais pro cara. Um tempo depois, quando você aparece pro cara, cadê meus 20 reais? Mas eu já te dei. Ah, mas você não vai dar de novo? Não, porque eu não tenho. Ah, você não presta. É assim. No Brasil, o sujeito ser seu amigo é ele entrar na sua intimidade para ter o direito de falar mal de você. Entendeu? E aí, quando você pede um dinheiro emprestado para ele, o brasileiro só liga para o próprio bolso e para o próprio estômago. Ele vive como animal. Os brasileiros, no geral, a maioria, vive como animal. E o pessoal ainda vai dizer que eu estou fazendo o discurso do Hitler. Eu não tenho tempo para isso, cara, sabe? É por isso que eu não discuto com mais ninguém na internet, né? E aí, para finalizar, né, para o vídeo não ficar muito grande, tem a questão também da fofoca, né? O brasileiro acha que só porque vai na igreja, só porque vai na seita protestante, ele acha que tem o direito de falar mal dos outros. Ele acha que, né, o moralismo é o verdadeiro cristianismo, né? Ou então, quando o casamento não dá certo, né? Ah, eu tô brigando muito com a minha esposa. Aí o cara que é crente, né? Ou então o cara que não é crente, ele vai falar o quê? Ah, separa logo, sabe? Ele não te incentiva a conversar, a entender o outro. Não, por quê? Porque é tudo inconstância, é tudo imediato, é tudo palhaçada, é tudo... Um povo destes nunca vai amadurecer. Ser maduro para esse povo, assim como para o resto do mundo, é você ser um cara frio, um cara filha da puta, um cara que não presta. Sendo que, no momento em que você segue essa porcaria de estoicismo revolucionário, a arte de não sofrer, você tem que virar um cara frio, você vai ser nada mais, nada menos do que só mais um. Por quê? Porque a própria Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, a maldade é a regra no mundo, tudo favorece o mal, então quanto mais filha da puta, mais igual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. Isto vale principalmente para protestantes. Vamos, celular, colabora.